Meus amigos desse Brasil varonil, bom dia, boa tarde, boa noite. Síndrome do túnel do carpo tem cura? As pessoas costumam dizer que síndrome do túnel do carpo não tem cura, que é grave e que é incapacitante. Fez um procedimento cirúrgico, tem quanto tempo? Uns 5 a 6 anos já. E como é que o senhor está? 100%, sem dor, nunca mais tive dor, não. Nós somos do canal Tertuliano e Carolina aqui, a gente discute dicas de saúde e ortopedia. Esse vídeo vai ser dividido em 4 partes. Introdução, que é síndrome do túnel do carpo, sintomas, diagnóstico, tratamento e complicações. Meu objetivo é falar para pessoas leigas de maneira simples, de fácil entendimento. Neuropatia é tudo aquilo que acomete os nervos. Nervos são expansões de nosso cérebro pelo corpo. A gente tirar um pedacinho do nosso cérebro, colocar no microscópio, e tirar um pedacinho do nervo que passa bem aqui no túnel do carpo e colocar no microscópio, a gente vai ver a mesma coisa. Nervo. Nosso cérebro a gente chama de sistema nervoso central. E aqui dentro da nossa coluna a gente também chama de sistema nervoso central. E a partir do momento que essa expansão do nosso sistema nervoso central pelo corpo sai da coluna, a gente passa a chamar de sistema periférico. As neuropatias, ou seja, o adoecimento dos nervos, pode ser por alguma compressão em algum lugar que ele passa, ou pode ser também um adoecimento que não foi causado por isso. Então, quando um nervo, durante o trajeto dele, passa em algum lugar apertado demais, a gente chama isso de neuropatia compressiva. A síndrome do túnel do carpo é a neuropatia compressiva mais comum do nosso corpo. O que é túnel do carpo, então? Ossos do carpo. E aqui no nosso punho, na parte da frente, bem aqui nessa articulação dos ossos do carpo, ou seja, dos ossos do punho e desse osso mais longo e mais grosso aqui do rádio, passam uma série de tendões. Acontece que nesse mesmo espaço passa também um nervo, e é um nervo muito importante para os movimentos da mão. Esses tendões flexores, eles vão em direção aos dedos e eles são acompanhados também por esse nervo mediano, que vai seguindo o mesmo trajeto. E bem aqui na frente do punho existe uma espécie de faixa, como se fosse um elástico bem grosso e firme, que prende os tendões flexores aqui junto com o nervo. E esse nervo mediano é responsável pela sensibilidade do polegar, do indicador, do dedo médio e também por essa bandinha aqui do dedo anular. Acontece que o nervo mediano, ele não é responsável só pela sensibilidade dessas partes, ele também é responsável por alguns movimentos muito importantes da mão. Quais são os sintomas? São formigamento, sensação de choque e de dormência no trajeto inervado pelo nervo mediano, aqui nessa região do polegar, do indicador, do dedo médio e do anular. Nunca a pessoa vai falar que vai para o dedinho. Se for para o dedo mínimo, não é túnel do carpo. Dormência, sensação de choque e de formigamento, na medicina é conhecido com um nome esquisito, engraçado, chamado parestesia. Parestesia noturna é muito comum em síndrome do túnel do carpo. Praticamente só síndrome do túnel do carpo dá uma parestesia tão exacerbada. Então é típico a pessoa chegar e falar que adormece a mão, dá choque, formiga e que piora à noite. Quase todas as pessoas que têm síndrome do túnel do carpo reclamam que acorda à noite com a mão adormecendo. E também dor. Mas percebam que eu não falei dor num primeiro momento. Síndrome do túnel do carpo também causa dor, mas é uma dor acompanhada por dormência, choque, formigamento. A dor, com o passar do tempo, vai se irradiando aqui para a parte mais próxima aqui do cotovelo, pode até se estender para o braço e até para o pescoço. Com o passar do tempo, vão aparecendo também sintomas não só de sensibilidade, mas também sintomas de movimentação, porque o nervo mediano serve para duas coisas: para levar a sensibilidade do nosso cérebro e levar a ordem do nosso cérebro de movimentar a mão. E se a compressão se perpetua e não é resolvida, a pessoa, com o passar do tempo, começa a sentir também dificuldades na movimentação da mão.
Isso pode ou não estar relacionado à atividade que a pessoa faz. Existe um mito de que toda síndrome do túnel do carpo é causada pelo trabalho, mas isso não é verdade, porque existem pessoas que não são trabalhadoras braçais e que nem fazem esforços repetitivos e que sofrem de túnel do carpo, enquanto outras pessoas trabalham digitando a vida inteira e nunca sofreram túnel do carpo. E também pode estar relacionado com atividade reumática, com gravidez. É mais comum em mulheres do que em homens, mas eu já tratei muitos homens com síndrome do túnel do carpo. Acorda mais com Não, acabou, agora eu tô dormindo melhor. Acabou. Acabou aquela dor. O senhor tem diabetes, né? Sim. O senhor toma medicamento para diabetes, mesmo assim a recuperação do senhor está muito bem. Existe uma causa muito importante que merece ser citada, que é hanseníase. É muito comum a pessoa tratar hanseníase, já não estar mais na fase ativa, mas pode acontecer como sequela uma compressão aqui no nervo e a pessoa fica tendo sintomas de túnel do carpo. O tratamento é exatamente o mesmo. Como é que a gente faz o diagnóstico? O diagnóstico da síndrome do túnel do carpo é eminentemente clínico. O que significa isso? Significa que o médico faz o diagnóstico na entrevista que ele faz com o seu paciente e no exame físico que ele executa no corpo do seu paciente. Onde dói? Além de dor, você sente dormência? Você sente choque, amortecimento, formigamento, falta de sensibilidade? Que lugar? Qual dedo? Está gestante? E à noite acordava todas as noites com muita dormência no braço, repuxão até o cotovelo. Tem quanto tempo que a gente operou? 1 ano e meio, mais ou menos. Não sinto mais dormência, nem repuxão à noite. Formigamento, dor, queimação, choque, esses três. Se a pessoa falar para você que acorda com a mão formigando, a chance de ser túnel do carpo é enorme. Depois da conversa, o médico precisa examinar o paciente, para só então ele decidir se vai ser necessário solicitar exames ou não e quais exames solicitar. Existe um teste chamado teste de Tinel, pode falar Tinel também. O médico vem e faz uma percussão com o dedo na parte da frente do punho, bem aqui no trajeto do nervo mediano, no túnel do carpo. Se houver compressão do nervo aqui no túnel do carpo, a pessoa vai sentir um choque que vai para o polegar, para o dedo indicador, para o dedo médio e para essa bandinha aqui do dedo anular. O teste de Faley, a gente dobra o punho assim, em 90 graus, e pede para a pessoa ficar 1 minuto. Depois de 1 minuto, a pessoa começa a sentir um formigamento que vai aqui para o dedo polegar, dedo indicador, dedo médio e bandinha do dedo anular. Nos casos duvidosos, a gente lança mão dos exames complementares, que são para complementar o diagnóstico, como o próprio nome diz. O exame complementar mais conhecido é a eletroneuromiografia. Que nome esquisito é esse? É um exame feito exclusivamente por um médico, que costuma ser neurologista ou neurocirurgião. Como é que é feito esse exame? O médico insere várias agulhas ao longo do membro superior e depois vai fazendo estímulos elétricos e consegue determinar se existe comprometimento de nervo, de qual nervo, se existe mais de um nervo ou não. É um comprometimento de sensibilidade, sensitivo ou de movimentação, que é dito motor, compressivo ou não, se ele é mais recente ou mais antigo. Só que tem um porém. A eletroneuromiografia exige uma longa curva de aprendizado. Os colegas, eles demoram para adquirir a expertise em realizar o exame com segurança. Por que eu estou dizendo isso, sendo enfático nisso? Porque é muito comum a pessoa chegar aqui no consultório com o exame de eletroneuromiografia dizendo: doutor, eu vim aqui porque eu preciso operar o túnel do carpo, sabendo que só opera, eu vim aqui que eu quero tratar isso aqui e operar logo esse negócio. E o que você sente? Não, o que eu sinto está tudo aqui no eletroneuromiografia. Mas formiga à noite? Não, mas deu no exame. Deixa eu te examinar. Não, não precisa porque já está no exame. A gente não pode fechar um diagnóstico de síndrome do túnel do carpo só porque deu na eletroneuromiografia, no laudo do ultrassom ou só porque deu na ressonância. Eu digo isso porque, minha gente, porque uma das maiores complicações tem relação com um diagnóstico equivocado, porque é comum a pessoa chegar
para a gente como diagnóstico do túnel do carpo e a gente não confirmar o diagnóstico. Como é o tratamento do túnel do carpo? Depende da gravidade dos sintomas. Basicamente, a gente divide o túnel do carpo em leve, moderado e grave. Se os sintomas forem leves, o melhor a fazer é a gente observar, acompanhar o paciente, ter uma conduta mais expectante e menos agressiva. O uso de órtese noturna, que é a pessoa dormir com uma tala. Existem também colegas que propõem filtração. Eu não gosto muito da ideia de fazer infiltração, porque se os sintomas forem compressivos, não tem muito sentido. E se a gente entrar com uma agulha também no espaço do túnel do carpo e por acidente a gente atingir o nervo, aí a gente vai ter um problema muito mais sério. Se eu tenho certeza que aqueles sintomas de compressão do nervo são causados por uma tendinite dos flexores, eu tenho certeza que eu vou entrar no espaço do túnel do carpo, eu conheço a anatomia e não vou atingir o nervo, aí eu fico à vontade de fazer a infiltração. Eu não gosto muito de fazer. Se os sintomas passam a causar um impacto grande na qualidade de vida, tem que pensar em tomar uma providência mais enérgica. Por quê? Lembra que eu falei? Os sintomas começam pela parte de sensibilidade, mas se a compressão não for corrigida, daqui a pouco a pessoa começa a ter sintomas de perda de força. E isso causa um impacto muito grande na qualidade de vida da pessoa, no potencial de trabalho da pessoa, até na segurança dela e das pessoas que a cercam. Começando a atrofiar já. Atrofiar. Tava ressecando assim já esse lado. Naqueles casos moderados a intensos, o melhor a fazer é a gente descomprimir o nervo. Eu faço a cirurgia hoje à noite eu já vou dormir melhor sem acordar com a mão formigando? Já. Do primeiro dia da cirurgia, nunca mais formigou. A cirurgia do túnel do carpo é um procedimento muito gratificante para o paciente e para o médico. A cirurgia ontem era umas 7 horas da noite. Isso. À noite você já dormiu melhor. Não senti nada. Já não teve Já mais não formigamento. tive mais que te formigamento, atormentava. nada. A imensa grande maioria das pessoas referem uma melhora imediata, logo após a descompressão. Aperta minha mão, vamos ver. Força, força. Já está com a mão boa. Aí no telefone. Ai, tá trabalhando. Graças a Deus, mais uma vida salva. Aperta forte. Mais uma vida salva, né? Graças a Deus. Musculação e nunca mais sentiu nada. Nunca mais senti dor nessa mão direita. Graças a Deus, então. Mais uma vida salva. Muito felizes, não observam o retorno dos sintomas. Mas eu ouvi dizer que túnel do carpo não tem cura. É um mito. Então, de onde saiu essa conversa de que túnel do carpo não tem cura, meu Deus do céu? Existem justificativas para esse mito. Quais são as complicações? Se acontecer da pessoa falar que não melhorou, que continua com a mão adormecendo, continua com a mão doendo, depois da cirurgia, alguma coisa de diferente pode ter acontecido. O desconforto que a pessoa sente depois da cirurgia é do trauma cirúrgico. Eu não estou dizendo que a gente faz a cirurgia hoje e amanhã a pessoa vai jogar vôlei, vai lutar boxe. Não estou dizendo isso. Estou dizendo que sintomas da compressão do nervo têm uma melhora imediata. Mas o trauma cirúrgico precisa ser respeitado. A pessoa fez uma cirurgia, é natural que haja um inchaço, é natural que haja formação de hematoma, que às vezes acontece na palma da mão. A gente precisa respeitar o trauma cirúrgico. Eu, normalmente, retiro os pontos entre 2 e 3 semanas depois da cirurgia, porque é uma região de dobra, que tem uma pele espessa aqui nessa parte da palma da mão. O túnel do carpo, por ser uma região de dobra, quase sempre abre um pouquinho depois da cirurgia. Mas isso não costuma ser problema. Depois que a gente tira os pontos, 2 ou 3 dias, aquilo ali já está fechado, na grande maioria das vezes. Fisioterapia é imediata, mas a fisioterapia é algo relativo. Se a pessoa tem uma boa capacidade de entendimento e consegue fazer os exercícios que eu oriento em casa, às vezes eu prefiro nem passar a fisioterapia logo na primeira semana para minimizar a chance de infecção, porque o ambiente domiciliar é o melhor ambiente para evitar a infecção. A complicação mais frequente é uma complicação que acontece
antes da cirurgia, que é em relação ao diagnóstico. O que faz o diagnóstico não é o exame complementar, é a conversa do paciente com seu médico e é o exame de seu médico no seu corpo, no seu braço, no seu punho e na sua mão. E, eventualmente, o exame complementar pode ser usado para confirmar o diagnóstico. Aquela situação que eu disse do paciente chegar ao consultório com o exame pronto e dizer eu vim para operar porque o outro médico mandou eu operar, eu tenho que operar porque eu tenho túnel do carpo, porque deu aqui no meu exame. Se o médico não examinar o paciente e operar esse paciente, existe uma grande possibilidade da gente incorrer numa complicação, que é a não melhora da dor, porque se a dor não for causada pela compressão, a dor não vai melhorar. E isso é uma complicação frequente, talvez a complicação mais comum. Outra complicação que pode acontecer é a não abertura do túnel do carpo no ato cirúrgico. Isso também é uma coisa que pode acontecer. O procedimento, embora simples, ele depende de uma coisa chamada curva de aprendizado. O médico não aprende a fazer síndrome do túnel do carpo assistindo um vídeo no Google ou lendo um livro e depois já está apto para fazer. Ele precisa fazer um programa de residência médica, ele precisa fazer treinamento, ele precisa acompanhar o paciente antes da cirurgia, conhecer os sintomas, frequentar um centro cirúrgico no ambiente acadêmico. Esse mesmo ambiente acadêmico ele precisa aprender a acompanhar no pós-operatório. E isso envolve treinamento, tempo e dedicação. Outra coisa que pode acontecer é lesão do nervo mediano no ato cirúrgico. O nervo pode ser lesado no momento da abertura do ligamento que prende o túnel do carpo. E se isso acontecer, é uma complicação muito grave. Então, quando eu falo que o procedimento é tranquilo, é simples, eu digo que ele é um procedimento simples para um profissional treinado e capacitado para realizá-lo. Porque a sequela de uma lesão do nervo mediano é uma sequela gravíssima que compromete a função de toda a mão. Outras complicações são infecção, uma cicatriz, e existe também uma complicação que é rara, mas que acontece e que não depende da capacidade técnica do cirurgião e nem dos cuidados de pós-operatório, síndrome complexa dolorosa regional. Antigamente, a gente chamava de atrofia de Sudeck. Depois mudou de nome para distrofia simpática reflexa. Distrofia simpática é uma situação que a pessoa começa a sentir dor, depois de algumas semanas a dor se intensifica, a mão da pessoa começa a ficar com muito suor, ficar vermelha. A identificação da distrofia simpática reflexa tem que ser precoce, para a gente iniciar precocemente o tratamento e conseguir reverter sem deixar sequela. Então, conversar sobre isso era o objetivo desse vídeo. Eu pretendo em breve postar um vídeo sobre o mito da síndrome do túnel do carpo e dos porquês do mito que existe de que o túnel do carpo é uma situação grave e que não tem cura. Beleza, meus amigos desse Brasil varonil? Um grande abraço. Até a próxima e quem gostou, deixa o like e se inscreve.